Shalom irmãos, shalom a todos. My name is Feder Mandinho and the disciples of the Christ. Alvo o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 33. Estou aqui com ensinamento bíblico. Irmãos amados, fazer sexo com preservativo é pecado. Fazer sexo com preservativo é pecado. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 a versículo 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 a versículo 20. Gênesis capítulo 38, versículo 9 a versículo 10. Gênesis capítulo 38, versículo 9 a versículo 10. Masturbação é pecado. Deus mata Oná por causa de se masturbar. Gênesis, capítulo 38, versículo 9 a versículo 10. Gênesis, capítulo 38, versículo 9 a versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a versículo 20. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Irmãos amados, fazer sexo com preservativo é pecado. Fazer sexo com preservativo é pecado. Fazer sexo com preservativo é pecado. Casada, não casada. Fazer sexo com preservativo é pecado. Casada, não casada. Fazer sexo com preservativo é pecado. Casada, não casada. Fazer sexo com preservativo é pecado. Casada, não casada. Fazer sexo com preservativo é pecado. Casada, não casada. Fazer sexo com preservativo é pecado. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 a versículo 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 a versículo 20. Gênesis capítulo 38, versículo 9 a versículo 10. Gênesis capítulo 38, versículo 9 a versículo